Calcário e gesso têm funções muito diferentes e passou da hora de você entender isso aqui na prática, como que funciona. Tá descarregando calcário aí? Não, tô não, meu filho. Tô numa piscina aqui, ó. Vou tomar banho, meu filho, ó. Olha só que interessante, eu recebi essa pergunta aqui no Instagram. Eu, na verdade, já tinha falado sobre ela várias vezes, mas resolvi chegar aqui e trazer para vocês uma definição muito clara para que não tenha dúvidas mais. Olha só, a pergunta foi a seguinte: o gesso é mais solúvel do que o calcário? Essa foi uma pergunta que me fizeram, possivelmente porque muitas vezes a gente fala assim, olha, o calcário você tem que colocar lá, você tem que fazer a incorporação, porque ele não vai conseguir chegar nas camadas inferiores, na camada de 20 centímetros, 30 centímetros, que seria interessante para poder fazer a correção. E o gesso a gente pode colocar ele de forma superficial, ele vai chegar nas camadas inferiores. Então isso quer dizer que o gesso é muito solúvel? Ele é bem solúvel? Olha só, a solubilidade do calcário, ela fica na faixa de 0,01 gramas por litro. Solubilidade muito baixa. E a solubilidade do gesso é 2 gramas por litro. Isso daqui é uma média. Então veja que se você fosse fazer um cálculo rápido, o gesso seria 200 vezes mais solúvel do que o calcário. Então sim, o gesso é muito solúvel, mais solúvel do que o calcário. Tudo é fácil, irmão. Logo mais vamos arrebentar no mundão. Agora, não dá para a gente dizer que o gesso é extremamente solúvel. Em química, se você pegar lá uma substância que ela tem a solubilidade ali de 2 gramas por litro, quando falamos ali do gesso, não é uma substância extremamente solúvel, não. 2 gramas por litro é uma solubilidade baixa. Mas comparado com o calcário, como eu te disse, ele é muito mais solúvel. É por isso que a gente pode colocar o gesso de forma superficial, que ele vai conseguir chegar lentamente, gradativamente ali às camadas inferiores. E isso daqui muda o jogo. E eu vou te explicar agora, você vai entender por que isso daqui muda o jogo. Porque o raio solar debaixo da linha do Equador faz com que o carro acelera pulsando. Então, a linha do Equador não deixa o carro subtrair os nutrientes compostos do solo. Eu não vou entrar aqui em reações químicas, talvez química propriamente dita, porque eu já fiz isso em vários outros vídeos explicando como que se liga, como que funciona e tal, mas eu vou tentar te explicar de forma prática por que a utilização do gesso ela é interessante nesse sentido. Veja bem, o gesso, o que vai fazer ali essa reação propriamente dita é o sulfato. Entrei na rua dela com meu carro rebaixado, no meu porta. O sulfato ele vai ter ali 2 cargas negativas disponíveis. Então ele vai poder se ligar com os elementos de cargas positivas, os cátions trocáveis. Nesse caso, o cálcio, o magnésio, o próprio alumínio, ele vai conseguir fazer. Mas ele não vai fazer a ligação com o hidrogênio, porque o hidrogênio ele não é um cátion trocável, entende? Por isso que a gente fala assim, olha, o gesso ele não corrige a acidez. E é por isso, porque ele não faz essa ligação com o hidrogênio, que não é um cátion trocável. Maldoso. Tem você que é ruim, mas tem gente boa. Então, quando ele faz a ligação com esses elementos, ele vai trazendo esses elementos para as camadas mais inferiores, porque, tipo assim, você pega lá um cátion, ele vai ter carga positiva, o sulfato vai ter carga negativa, vai se ligar os dois, um com 2 cargas positivas e um com 2 cargas negativas, o que vai acontecer? Ele vai ficar neutro, então ele não vai ficar ligado mais nos colóides, então ele vai trazer para as camadas inferiores. Vida que segue. Isso aqui é interessante. Tem muita gente que fala assim, mas ele lixivia, é ruim. Não, nesse caso não é ruim. Por quê? Porque como ele vai levando esses elementos para as camadas inferiores, as culturas que tendem a ter um sistema radicular bem desenvolvido, elas vão conseguir alcançar esses elementos em profundidade e vão desenvolver o sistema radicular em profundidade. Fora a questão de que ele está aí neutralizando o alumínio tóxico. Ele neutraliza o alumínio tóxico e aí ajuda nesse crescimento radicular. É por isso que a utilização de gesso ela é tão interessante. Mas veja que existe aqui um equilíbrio. Se você fizer essa utilização de gesso de forma incorreta, se você não souber fazer ela, colocar mais do que precisa, não entender ali os parâmetros de textura do solo que influencia muito, ou se você fizer um cálculo não fizer um cálculo muito bem feito, como o de Caires e Guimarães, por exemplo, você pode ter problemas na utilização. Mas em síntese, se você entender como que funciona e como que deve ser feita a utilização, o gesso ele se torna aí um aliado muito grande na produção agrícola.